Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar tem o prazer de receber todos vocês na nossa terceira live e que hoje tem como tema os hospitais de campanha. Essa foi uma das medidas que muitos governos encontraram para o enfrentamento ao novo coronavírus, com toda uma estrutura exclusivamente voltada para pacientes infectados. São unidades construídas em tempo recorde, ocupando estádios, estacionamentos, aeroclubes e até complexo penitenciário. E para falar sobre o funcionamento dessas unidades, a Sobram convidou o seu diretor científico, Rogério Luiz Palmeira da Silva, que também é diretor técnico no Hospital do Subúrbio, Salvador, Bahia, e o diretor-geral do Hospital de Campanha de Goiânia, Dr. Guilherme Sócrates. Prazer. A mediação da live será feita pelo presidente da Sobram, o hospitalista André Wagner, que também é o idealizador dessa iniciativa. Ok, André, contigo. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença dos doutores Rogério e Guilherme. As pessoas brincam comigo que eu só trago amigos para as lives da Sobram, e eu digo que meus amigos são muito competentes e estão espalhados por todo o Brasil. Vocês são dois deles, enfim. E para nós, assim, é um grande prazer estar discutindo um tema que a gente, Guilherme e Rogério, jamais imaginaria que estaria discutindo há meio ano atrás, 4 meses atrás, que é a enorme difusão de novas estruturas hospitalares para atender uma doença relacionada, então, a uma pandemia com coronavírus. A gente, de novo, agradece muito a participação de todos vocês. Foram inúmeras pessoas inscritas de diversas partes do país. Teve uma competição muito saudável entre Goiás e Bahia. Eu digo, até esse momento, Goiás vem ganhando, enfim, Rogério, com maior número de participantes, mas muito interessante. A gente não tem como, de forma usual, uma grande participação de hospitalistas, tanto de Goiás como da Bahia, e para nós, vocês que estão assistindo, é muito importante para a disseminação do serviço de medicina hospitalar para todo o Brasil. Eu queria primeiro que o Dr. Rogério e depois o Dr. Guilherme se apresentassem para nós, e aí, a partir daí, a ideia é a gente ter entre 30 e 40 minutos de perguntas que eu vou mediar, e depois, vocês que estão assistindo no YouTube, coloquem no chat ou coloquem no WhatsApp, que a nossa jornalista Viviane vai colocar para vocês, e façam as perguntas, e a gente vai ter mais 20 minutos para perguntas. Doutor Rogério, doutor Guilherme, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vivi. Agradecer à sociedade e a André pela oportunidade da gente falar um pouquinho dos desafios aí da montagem do hospital de campanha, como nós estamos lidando com as UTIs de Covid de um modo geral. Eu sou Rogério Palmeira, sou diretor técnico do Hospital do Subúrbio, aqui em Salvador. Sou hospitalista, eu comecei no hospital como hospitalista em 2010. Sou clínico de formação, sou professor da Escola Baiana de Medicina e até agora, no começo do ano, era o coordenador da residência de clínica médica do hospital, que começou em 2014, e que a gente tem o prazer de estar exercitando o modelo de medicina hospitalar como parte da formação, e temos egressos dessa residência trabalhando conosco lá no serviço no Hospital do Subúrbio. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu também queria agradecer a André pelo convite e dizer que sou médico infectologista, que também atuo como hospitalista, atuei desde 2012, comecei minha jornada como hospitalista também. Tive um projeto muito grande, um grande hospital daqui do meu estado, onde eu tive a possibilidade de ter uma turma muito bacana, e nós implementamos um projeto de serviço de hospitalistas que funcionou muito bem. Outra coincidência, Rogério, que eu também estava na coordenação da residência de clínica médica do hospital do UGOL antes de vir para esse desafio gigantesco que é a direção de hospital de campanha, né? Do hospital que surgiu no momento histórico. Eu acho que isso vai ficar marcado nas nossas carreiras. E é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês em relação a esse tema.
Bom, gente, eu acho que não é casualidade que os hospitalistas acabam tomando funções de gestão. Vocês estão vendo como o Dr. Rogério, assim como o Dr. Guilherme. Eu ia pedir para a Viviane, então, colocar. A gente fez 2 vídeos muito rápidos para apresentarem para vocês os 2 hospitais. Viviane, você pode colocar para nós, por favor? O Hospital do Subúrbio conta com 60 leitos de UTI no hospital de campanha, construído na área externa do estacionamento com 1.200 metros quadrados. Ao todo, uma equipe exclusiva de 280 profissionais de diversas categorias garantem a assistência aos pacientes internados. O hospital foi aberto no dia 21 de maio e até o dia 4 de junho já havia atendido 99 casos Covid. O Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus está localizado no Parque Acalanto, em Goiânia. São 22 leitos de emergência, 50 de enfermaria, 50 de UTI e a capacidade é para atender até 210 leitos. Ao todo, 406 profissionais estão trabalhando no local. Bom, Guilherme, inicialmente, começando por ti, tentar entender um pouquinho, falando de Goiás, da importância dessas estruturas de hospitais de campanha a nível de estado, a nível da cidade. Como é que tu vê isso nesse momento de pandemia? Eu acho que é muito interessante a gente colocar, né, a situação dos hospitais de campanha. Né? A gente lembra que a caracterização dos hospitais de campanha vem lá da época das batalhas de campos, né, que seriam hospitais temporários para o atendimento, para o pronto atendimento em caso de situações, por exemplo, fenômenos naturais e coisas semelhantes, mas que nesse momento surgiu um propósito diferente, né? A gente encontra numa situação que os hospitais foram criados, principalmente, né, a nível mundial, desde janeiro, primeira quinzena de janeiro de 2020, a gente já começou a ver esse surgimento, do surgimento dos hospitais. Surgiu primeiro na China, depois passou pela Europa, os Estados Unidos, e aqui, no Brasil, a gente começou a ver esse movimento também ali na primeira quinzena de março, a explosão do número de casos no mundo e a possibilidade de chegar aqui ao Brasil de fato, fez com que, então, os governos tivessem iniciativas e o surgimento para a criação de hospitais. Aqui em Goiás, o governo teve uma providência muito rápida, tanto que o decreto de assinatura para a implantação do hospital de campanha se deu na data do dia 13 de março, e uma solicitação de urgência, né, de urgência para a instalação do hospital. Nós conseguimos em tempo recorde, né? Em 10 dias nós estávamos com o hospital em funcionamento. O hospital que tinha uma estrutura física muito boa, ele não estava em funcionamento, um hospital que não tinha sido inaugurado ainda, do ponto de vista de funcionamento hospitalar, mas com uma estrutura que poderia comportar até 210 leitos, e tivemos, então, uma proposta de implementação de 70 leitos de terapia intensiva e 140 leitos de unidades, chamadas unidades semicríticas, né? Aqui os conceitos são unidades críticas, são equivalentes a leitos de terapia intensiva, e semicríticos são os equivalentes a leitos de enfermaria. Então, seguindo até os princípios fundamentais do SUS e organizacionais, né, fundamentais da integralidade, que garante a assistência do tratamento dos nossos pacientes, e também o princípio de organização, onde a rede tem que existir uma organização em rede, principalmente a regionalização. Eu acho que foi muito assertivo a implementação desse hospital, que, além do fato de atender nesse momento, fica como um legado muito importante para a sociedade goiana e para os goianos, tudo aquilo que está sendo criado e montado na estrutura do hospital de campanha atual. E Rogério, a mesma pergunta para ti, do ponto de vista da Bahia, qual a importância de hospitais de campanha? Vocês são os únicos que têm um hospital de campanha, e falar um pouquinho mais da construção do hospital, do número de leitos e para que ele veio em Salvador. Bom, também na Bahia houve uma reação rápida do próprio governo estadual e também da prefeitura. A gente tem outros hospitais de campanha na cidade. O Hospital do Subúrbio é um hospital estadual que tem uma gestão pelo regime de parceria público-privada, e a gente recebeu, em torno do dia 26 de março, um pedido para a gente montar um hospital de campanha na área do estacionamento. Então, assim, a gente começou aí
A gente teve 48 horas para apresentar um projeto e ser aprovado e a gente começar essa estrutura. A gente pegou lá os 1.200 metros, como já foi mostrado aí no vídeo, e começamos a primeira grande dificuldade para o nosso tipo de hospital de campanha, que era uma estrutura temporária, era a ausência de referências claras. Pra você ter ideia, a primeira orientação da Anvisa é por volta do dia 9, 10 de abril. E a gente começou a construir o projeto no dia 27 de março. Então, a gente teve que ver muitas referências, inclusive de hospitais militares. A Marinha tinha algum material sobre isso, porque tem muitas ações. E isso foi bastante importante, porque o hospital já tinha sofrido uma alteração importante na sua estrutura, que era, a gente fechou a emergência era de porta aberta, era uma emergência de demanda espontânea regulada, passou a ser uma emergência de demanda regulada, e a emergência sofreu uma transformação. Ao mesmo tempo que o hospital passava por essa transformação, a gente ao mesmo tempo, a obra de montagem do Hospital do Subúrbio, né? Eu acho até, enquanto eu falo, eu vou mostrar para vocês aqui uma sequenciazinha de fotos para a gente e vendo como foi essa sequência. Então, a gente teve que fazer uma adaptação no terreno. Perto do hospital havia um lago, então a área do hospital era uma área que precisou de trabalhos aí de drenagem, além de toda aquela parte de topografia, estudos elétricos, estudo em relação a Salvador, é uma cidade que chove muito e o hospital está... Rogério, acho que você não está compartilhando só a apresentação. Desculpa, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. A primeira coisa do hospital foi essa dificuldade que a gente teve, que a gente estava num período muito chuvoso, o terreno do hospital próximo favorecia alagamentos, e para questões de segurança a gente teve que fazer uma série de obras aí no terreno, porque a gente já tem uma estrutura temporária que já traz um risco, né? Vento, por exemplo, que a gente chegou a medir ventos de 50 a 60 km por hora durante o período de construção, então a estrutura bem reforçada, mas toda a questão do desafio logístico de montar uma estrutura segura para terapia intensiva fora da dependência do hospital. Os outros hospitais que a gente tem aqui em Salvador são hospitais como o de Goiânia, que foram hospitais que deixaram de ser utilizados ou tem um no estádio, tem um antigo hotel, quer dizer, você tem 2 hospitais que estavam desativados, que foram reativados, e tem um parque também temático que foi usado também como hospital de campanha. No caso do Hospital do Subúrbio, a gente teve que montar uma estrutura temporária. Então, a primeira dificuldade era a questão de logística, a questão de regulamentação e a questão de integrar o sistema do hospital de campanha com o Hospital do Subúrbio, né, para dar o apoio. Para isso, a gente teve que montar uma estrutura em que a gente optou por obedecer muitos dos dimensionamentos de espaço em relação à própria RDC, que norteia os espaços de unidade de terapia intensiva, já que os nossos leitos são exclusivos de terapia intensiva, mas, ao mesmo tempo, prover pelo menos a estrutura mínima de apoio diagnóstico e terapêutico. Então, a gente planejou o hospital para a gente ter os pontos de hemodiálise, as máquinas de hemodiálise, ultrassom à beira de leito, raio-x e a integração com o laboratório do hospital. Caso os pacientes necessitem de tomografia, a gente está a mais ou menos 80 metros da UTI COVID, e a gente usa que tem uma ligação, tem um espaço, um caminho dedicado que a gente pode ir para a unidade de bioimagem, desse jeito a gente conseguir integrar. E caso algum paciente também necessite de um apoio de um procedimento cirúrgico, na nossa UTI COVID do próprio hospital, a gente montou também uma sala cirúrgica, e aí o paciente do hospital de campanha seria deslocado para lá. Então, em linhas gerais, seria isso. É interessante, né, Rogério? A gente percebe o esforço gigantesco, o hercúleo para realmente construir toda essa estrutura,
Nós também gostaríamos de citar uma dificuldade que nós tivemos, que, por exemplo, nosso parque de imaginologia, a gente não tinha tomografias. Nós conseguimos, em tempo recorde, a equipe trabalhava 24 horas por dia, baritando sala. Em 10 dias, nós colocamos 2 aparelhos de tomografia para funcionar num hospital que não tinha tomografia. Nós estendemos rede de energia elétrica, fizemos o estancamento de toda a rede de gás, que teve que ser readequada. O tanque de oxigênio, que é um tanque gigantesco, porque a gente sabe que é uma patologia que consome muito oxigênio, né? Se imagina a gente com 70 leitos de terapia intensiva, com possibilidade até de expandir, que o nosso hospital pode se tornar um hospital de 210 leitos de terapia intensiva, que eu tenho ponto em todos eles. E a instalação do tanque era um tanque gigantesco, e eles pediram, olha, só a maturação da estrutura, ela demora 15 dias da estrutura de concreto. E aí a gente teve soluções assim mágicas de fazer a estrutura e soldar uma chapa de espessura muito grossa de ferro em cima, para que então ela distribuísse o peso por igual e conseguisse suportar esse tanque de oxigênio. Então é um desafio enorme, né? Nosso hospital, por exemplo, tem sistema de informática, de prontuário eletrônico. Tudo isso foi implantado nesses 10 dias. Então eram inúmeras frentes de trabalho distintas. E eu acho que mostra, né, que a gente via desafios como na China, hospitais pré-moldados que já tinham, eles eram montados em 10 dias, mas eles eram pré-moldados, né? Mas eu acho que a gente também conseguiu dar uma resposta muito rápida, montando estruturas, como você falou, que realmente pode levar uma medicina segura para os nossos pacientes. Eu acho que é algo histórico, de fato. Sim, a gente teve um desafio bastante semelhante, porque a gente também, a nossa rede de gases, o nosso tanque de oxigênio, nossa estrutura de ar comprimido, o nosso próprio fornecimento de água, de energia, é independente do hospital. E a gente teve, como no hospital também a gente funciona com um prontuário totalmente informatizado, a gente optou nas UTIs COVID não lidar com nenhum tipo de registro de papel. Tudo, e isso a gente precisou também integrar a nossa rede de dados do hospital para o hospital de campanha. Aí tem toda uma dificuldade, porque para você fazer as redes, chovendo bastante na cidade, grande parte dos dias da construção, a gente teve que ainda enfrentar essa diversidade do tempo, mas tudo com bastante foco, com bastante criatividade. Nossa equipe de arquitetura, engenharia, pensava em 1000 soluções por dia, a equipe técnica, o pessoal de CCH, o pessoal da própria coordenação de terapia intensiva, os futuros diaristas, todo mundo pensando, inclusive, em como desenhar o fluxo seguro numa estrutura temporária dessa. Muito bacana. Isso chama muita atenção, né? Como os profissionais de saúde unidos, com um foco de gestão adequada e comunicação e um apoio financeiro, obviamente, conseguem transformar o sistema de saúde, né? Porque o que aconteceu em Goiás, o que aconteceu na Bahia, vem acontecendo em todo o Brasil. A gente vê um enorme número de leitos de UTI de excelente qualidade sendo construídos num país em que, para o sistema público, a gente tinha deficiência de leitos de UTI. A gente espera muito que muitos desses leitos continuem para atender os pacientes que futuramente não têm Covid, mas continuam necessitando dos leitos de UTI. E aí, Guilherme, eu queria entender um pouquinho como é que é a interface do hospital de campanha que você dirige com os demais hospitais, com as UPAs, o papel dele na prática. Ele é um hospital porta fechada, ele é referenciado, ele é só para pacientes COVID, a gente vê muito erro diagnóstico, uma doença muito nova, então pacientes com suspeita de COVID que não são, como é que funciona essa contra-referência? Eu queria entender um pouquinho do dia a dia, do teu dia a dia gerindo esse hospital. Então, André, é bacana a sua pergunta. O que a gente construiu, né, um hospital que pudesse, além de ser um hospital de referência regional, o Estado de Goiás se propôs a construção de 8 hospitais nas diversas regiões do estado, mas esse foi o primeiro a ficar pronto, né? E era na capital, então, com certeza, a gente imaginava uma sobrecarga maior em relação a ele. Nós desenhamos, então, um hospital que ele é regulado pela Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, os pacientes chegam no hospital via uma regulação estadual,
E a gente tem que lembrar que nós temos 246 municípios aqui no estado, que nessa fase inicial estavam todos regulando, né, para o nosso hospital. Mas, ao mesmo tempo, nós montamos um sistema de porta, de atendimento de porta. E aí ele já nasceu com conceitos de gestão, ele nasceu dentro de uma metodologia Lean, com separação de fluxo, nós fizemos um mapa de fluxo de valores ali. Então, a gente tem fast track, né, com uma equipe que tem uma capacidade de atendimento muito rápida, com um paciente em processo de passagem contínua, onde ele tem um fluxo unidirecional, ele só vai em um sentido, e aí, lá na frente, ou ele recebe alta e sai do hospital com as orientações de permanência em casa, quarentena, atestado, receita, etc., ou ele entra para uma outra ala, que a gente chama ala de decisão, né? E aí ele recebe, então, a continuidade do seu tratamento. Então, a gente acabou fazendo um misto, né, de hospital que tem a sua porta aberta, porque nós imaginávamos que nós teríamos também uma demanda de atendimento. Claro, existe aqui no município também UPAs que fazem atendimento, o município de Goiânia também criou um hospital de campanha para nos ajudar, para ajudar a rede local, municipal. A Universidade Federal também tem um papel importante, principalmente nos casos que tem Covid associada a outra patologia, já que o nosso hospital ele não tem centro cirúrgico, por exemplo, né? Então, a Universidade Federal também nos apoia nesse sentido. E eu acho que é fundamental nós aplicarmos conceitos mesmo do SUS, né? A regionalização, a descentralização, o respeito da hierarquização, nível secundário, terciário. Eu acho que a gente tem tentado aplicar isso de forma bastante homogênea para que a gente consiga atender o máximo de pacientes possíveis dentro do perfil. Acho que a gente tem conseguido fazer isso, sim. O hospital ele responde muito bem às suas solicitações, às suas demandas. Nós temos um núcleo interno bastante enrobustecido, com pessoas competentes que fazem análise dos casos que são encaminhados para o hospital. Eu acho que sem essa integração de rede, sem entender que o hospital ele faz parte da rede, ele vem como algo complementar, né? Os hospitais de campanha, eles têm esse sentido. Eles entram dentro da rede como algo complementar. Inclusive, existem diferentes tipos de hospitais de campanha. Existem aqueles que são apenas hospitais que vão proteger os hospitais terciários, por exemplo. Existem aqueles hospitais que podem fazer o atendimento também do paciente de alta complexidade. Então, entendendo tudo isso, nós montamos a estrutura e eu acredito, sim, pelos dados, nós chegamos a ter, em determinada época, agora não, mas em uma determinada época, no mês de maio, que 50% dos óbitos do estado tinham ocorrido dentro do hospital. Isso pode parecer, mas estava morrendo dentro do hospital, mas o propósito do hospital foi esse. O hospital ele surgiu exatamente para atender o paciente de alta complexidade do Covid. E se o paciente fosse a óbito, ele teria que estar no hospital que realmente tivesse uma estrutura. E a gente conseguiu fazer isso. Hoje, os números acabaram se superando um pouco, mas o hospital ainda é responsável, sim, por receber o paciente testado positivo ou forte suspeito, e a gente consegue também, através de um sistema muito bem treinado e de segmentado, os nossos pacientes eles chegam e ficam em unidade de isolamento, caso eles testem negativo, a gente consegue também utilizar a rede e contra-referenciar esse paciente para outras instituições. Como se fosse, então, Guilherme, uma área morna, enfim, que o paciente ainda não tem o teste positivo e ele dando negativo, ele volta para um hospital de contra-referência, um hospital não Covid, e caso ele dê positivo, ele continua no hospital. Isso, e aí eu fico assim, bastante confortável, eu imagino que o Rogério talvez passe por dificuldade um pouco maior pela questão da estrutura, porque o nosso hospital, ele seria o hospital do servidor público do Estado, então tinha muitas enfermarias com leitos individuais. Então, por exemplo, as minhas primeiras 40 leitos que eu abri, todos eles eram leitos individuais, ou seja, meu paciente subia do pronto-socorro e ficava dentro de um quarto, né? Então, o índice de contaminação cruzada dentro do hospital é baixíssimo. E aí, caso ele testasse negativo e tivesse condições de ser transferido, ele era transferido com muita segurança, né? Que eu não iria disseminar a doença em outro hospital da rede. E eu acho que é importante para vocês que estão ouvindo terem uma noção de que a gente está falando de um hospital que tem 70 leitos de UTI, foram criados, e um outro hospital que foram criados 60 leitos de UTI. Ou
se vocês forem olhar isso a nível de Brasil, a maioria dos hospitais não tem UTI, e os que têm UTIs muito pequenas, né, de 5 a 10 leitos. Então, a complexidade de se manejar pacientes nessa escala de 60 a 70 leitos de UTI é enorme, e pacientes COVID muito maior. A gente vai entrar depois nesse assunto, mas eu queria ouvir um pouquinho, Rogério, esse papel e diferente do hospital em que o Guilhermo dirige, você é diretor técnico do mesmo hospital que nasceu para não ser Covid, né? Não existia Covid, então, que é um hospital muito grande, o Hospital do Subúrbio, e foi criado, anexo a ele, o hospital de campanha de 60 leitos de UTI Covid. Então, como é que essa interface do seu hospital com a rede, e como é que é a interface do hospital de campanha com o seu hospital, enfim, definitivo? Primeiro, assim, a gente tinha o Hospital do Subúrbio, ele acabou sofrendo 3 tipos de intervenção para atender essa demanda da pandemia, de combate à pandemia. Primeiro foi a própria criação de 58 novos leitos de UTI adultos. Só para você ter ideia, a gente tinha 50 leitos de UTI adulto, 10 de pediatria. De repente, a gente mais do que dobrou a quantidade de leitos de terapia intensiva. E com o hospital de campanha, a gente triplicou, a gente passou a ter, hoje, 178 leitos de terapia intensiva, dos quais 118 são de Covid e 60 estão no hospital de campanha. E a enfermaria, que a gente, de fato, como o Guilherme já previra, nós tivemos dificuldades que a gente não teve essa situação. Os quartos da enfermaria são quartos com 3 leitos. Então, a dificuldade que a gente teve para... e toda essa estrutura COVID, que é separada de um outro hospital de alta complexidade que continua funcionando, né, atendendo casos bem diversos. É um hospital, acho que é um dos hospitais mais... que tem uma maior capacidade de resolução dentro da cidade. Então, a gente continuou funcionando. Então, a gente passou a funcionar o Hospital do Subúrbio, o Hospital do Subúrbio Covid e o Hospital de Subúrbio Campanha, e de gerenciar essas 3 questões. Para a rede, para que isso fosse possível, a gente teve a seguinte forma de relação com a rede. Primeiro é que o hospital como um todo passou a ser um hospital referenciado. Era um hospital que era um hospital bastante procurado pela população, né? Pela qualidade, digamos assim, do serviço que foi sendo demonstrado ao longo dos anos. E isso já trouxe um impacto. A gente imaginava que era um impacto que seria muito pior, uma resistência da comunidade, porque a gente tem uma questão lá que, desde o início do hospital, a diretoria buscou trabalhar muito uma relação com as lideranças da comunidade. O hospital se situa numa área de grande fragilidade social, então era importante essa relação. E a relação foi muito construída em uma crença, digamos assim, da comunidade, que o hospital seria sempre aberto. Você conversando, quando eu passei a participar dessas reuniões, quando eu passei a integrar a diretoria, percebia que tinha muito essa crença. E, de repente, você fechar o hospital foi um grande tabu. E, surpreendentemente, provavelmente por causa do contexto da pandemia, isso foi fácil de acontecer. E, nesse mesmo modelo, o hospital de campanha funciona. É um hospital que a gente não tem porta aberta, nem para nenhuma das 2 UTIs. Ocorre que, hoje, sobretudo, quando você vem de hospitais menos complexos e de UPAs, você regula o paciente, digamos, por um AVC, por apendicite, por uma uremia, e você descobre que esse paciente, 3, 4, 5 dias depois, dentro do seu hospital, ele já também desenvolveu COVID. Então, a gente tem 3 tipos de pacientes hoje: o paciente confirmado, o paciente suspeito e o paciente que foi afastado COVID. E a gente tem que lidar com esses pacientes, já que o paciente que foi afastado do COVID, ele foi exposto em algum momento por estar no ambiente, então a gente tem que lidar com esses 3 tipos de situação. E isso torna a gestão do leito para a rede muito mais complexa, né? Porque você tem que alocar agora 3 tipos de situações os pacientes, não é só o suspeito e o confirmado, é o suspeito, o confirmado e aquele que foi exposto, que a gente está tendo que afastar depois de alguns dias e devolvê-lo para a comunidade, né? Então, assim, a gente não tem essa rotina, por exemplo, a gente não conseguiu de fazer contra-referência. Isso praticamente é um fenômeno que a gente não consegue. A gente recebe pacientes de unidades bem menos complexas, muitos de UPA,
E a estratégia que o governo da Bahia criou é que foram criados 2 hospitais de campanha para quando esses pacientes entram numa curva de evolução mais benigna, digamos assim, a gente consiga deshospitalizá-lo assim. Mas a nossa experiência é que mesmo esta oportunidade, quase nunca a gente utilizou. A maioria absoluta das altas são para casa ou, infelizmente, os pacientes quando vão à óbito. E vindo mais por um lado assistencial, comparando, então, vocês foram ou são gestores de hospitais que também não são de campanha, queria que vocês falassem um pouquinho das limitações assistenciais de um hospital de campanha, se existem riscos, são hospitais feitos de forma muito rápida, não são hospitais que consigam atender tudo. Nesse ponto, Guilherme, eu queria ouvir um pouquinho de ti depois do Rogério. Tá, eu acho que sim, né? Existem algumas limitações, claro. A gente fala de hospital que foi construído de uma forma muito rápida, a gente podia começar até a citar a própria questão de RH, né? Vamos começar da contratação das pessoas. Nós tivemos que fazer aquilo que a gente fala de treinamento em assistência, né? Nós, nesses 10 dias da abertura, foi o que nós mais fizemos, e a gente tinha uma equipe muito robusta de treinamento, inclusive com gravações de treinamentos, com vídeo, com simulação realística, para que as próximas equipes que entrassem pudessem assistir a toda aquela rotina de treinamento. Isso foi muito intenso. Hoje, por exemplo, nós temos um nível muito baixo de contaminação de profissionais, é o mais baixo de todos os hospitais aqui do estado, apesar de sermos dedicados, é o mais baixo de todos. Nós estamos com valores muito baixos de profissionais contaminados. Claro que a custas de uma operação muito cara, com muito consumo de EPI, mas o desafio maior era enorme, né? Equipes que, geralmente formadas por equipes jovens, né? A gente vê quem vamos falar do profissional médico, quais foram os médicos que tiveram coragem de enfrentar essa pandemia, de peito aberto e de ir pegar plantões noturnos, pegar plantões na sequência, quer dizer, geralmente são pessoas jovens e que nós capacitamos e estamos capacitando continuamente no processo de educação continuada. Então, acho que isso era um fator limitante, era uma preocupação que nós tínhamos. Além disso, conseguir fornecedores. Você imagina o consumo de um hospital como esse, né? A gente tem um cálculo de gasto médio, por exemplo, de aventais de gramatura de 30, que para cada doente eu preciso de usar esse avental exatamente para que eu garanta a não contaminação interpaciente, né, interinstitucional. A gente tem uma média de gasto de 315 a 350 capotes para cada 10 leitos de terapia intensiva em 24 horas. Então, é um gasto enorme, né? Então, encontrar fornecedor que entregue esses materiais, esses insumos, faça a reposição e garanta um estoque, isso era uma coisa que é um fator limitante, né? Então, acho que nós tivemos essas dificuldades e temos ainda muito claro que nós não conseguimos fazer tudo. No nosso hospital, por exemplo, a gente não tem uma unidade de centro cirúrgico, né? Como o Rogério comentou, pode ser que eu interne, nós já tivemos isso, que eu interno um paciente na instituição e ele infarta. E isso aconteceu. E aí nós temos que providenciar, então, um outro hospital da rede para que possa fazer deslocamento. Então, existem algumas limitações, sim, né? E, principalmente, eu imagino as dificuldades onde a unidade é temporária. A gente sabe de hospitais ao longo do Brasil, por exemplo, que não tinham grupo de geradores robustos, né? E aí houve um pico de energia e, de repente, o hospital ficou sem luz. E aí você imagina, um hospital com mais de 20 leitos de terapia intensiva, atendendo a mais de 100 pacientes internados, e, de repente, ficar sem luz. E foi todo mundo para o AMBU. E aí com risco gigantesco de contaminação de toda a equipe, né? Então, isso acontece. Hospitais que a gente ficou sabendo também que não tinha feito o dimensionamento da rede de gases, e aí teve um problema, e aí não tinha como, não tinha backup, né? A gente projeta um hospital com uma estrutura sempre tendo backup, mas o hospital já é um hospital de campanha, né? Então, eu acho que essas são as limitações, dentre outras, que realmente fazem o desafio ser enorme para que a gente coloque para funcionar estruturas como essa. Rogério.
Bem, a gente enfrentou limitações assistenciais. Acho que a principal limitação assistencial a gente está relacionado realmente, como Guilherme falou, a relação de equipe, né? Acho que a gente conseguiu, em termos de estrutura, pela proximidade com o hospital, a gente conseguiu montar, suprir o mínimo possível dentro de diagnóstico, dentro da próprio hospital de campanha. Quando a gente precisar de tomografia, a gente tem está a 70 metros do hospital. Cirurgia, a gente montou na própria UTI de Covid do hospital. A gente montou um centro cirúrgico, que era algo que a gente pensava que não ia usar, e a gente vem usando com muita frequência, né? Justamente por isso. A pessoa foi trazida com um diagnóstico, chega lá, você descobre que o cara estava já tinha suspeita de Covid, ou às vezes já tinha até o SUAB, em momento algum, infelizmente, a pessoa não notificou. E a gente, eu acho que essa seria a principal limitação, e a gente tinha conseguido pensar, muito mais por uma questão de reserva. Mas eu acho que as principais dificuldades são essas que Guilherme colocou. Equipe, você não tem intensivista para manter 50 leitos de terapia intensiva adulto e agregar mais 118. Não tem, mesmo parte da equipe da emergência e da unidade de terapia intensiva indo aumentar a sua capacidade de horário, se expandindo, não consegue suprir. E aí realmente veio isso. Muitos médicos jovens, médicos que não eram emergencistas, que não eram hospitalistas, muito menos intensivistas, e o mesmo fenômeno a gente acontecia para enfermagem, para fisioterapia, para técnica, etc. Uma escassez. A outra, a gente teve uma dificuldade muito grande, era ventiladores mecânicos. Você conseguir mais 100 ventiladores, né? O hospital tinha um backup importante, a gente conseguiu reduzir a necessidade aí do hospital, do governo do estado, de colocar ventiladores e monitores, mas mesmo assim a gente dependeu aí mais de pelo menos uns 100 novos ventiladores. E aí a gente teve os problemas da importação. Uma primeira compra foi sequestrada pelo governo americano quando veio da China, passou lá. Uma outra, a empresa da Califórnia não tinha quantidade. Uma outra, e por aí vai. E a gente, finalmente, isso atrasou um pouquinho, inclusive. A gente concluiu as obras lá no comecinho, 2 de abril, e a gente só conseguiu abrir, funcionar no dia 21, justamente porque a gente ficou esperando os ventiladores. Depois, os insumos, né? Os próprios EPIs, como o Guilherme já falou, é um consumo imenso, que traz um custo paciente-dia enorme. Então, isso já é também um desafio, porque também esses insumos faltaram no mercado. A gente teve que criar soluções. Então, chegou um momento que você não tinha mais onde comprar capas. Então, a gente pegou as capas cirúrgicas, a gente teve que aumentar o volume de capas cirúrgicas. Chegou um momento que você não tinha capas impermeáveis mais para fornecer. Então, a gente foi e testou capas cirúrgicas com tecidos impermeáveis. A gente chegou a testar se essa impermeabilidade durava até mais de 50, 60 lavagens. E a gente foi tendo que adotar isso, porque senão a gente não conseguia. Depois, agora mais recentemente, bloqueador neuromuscular, sedativo. Então, lidar com o paciente COVID, além da própria complexidade clínica, porque é uma doença que a gente está aprendendo enquanto ela está fazendo assistência, também tem toda essa complexidade de infraestrutura e de logística, que a gente precisa estar com muita criatividade, discutindo muito. Os fluxos foram rediscutidos centenas de vezes e readaptados centenas de vezes para garantir justamente a segurança da equipe. Também é interessante quando a gente compara a própria incidência de adoecimento de profissionais na unidade de Covid com outros fora da unidade de Covid, a gente percebeu que é muito menor, porque foi justamente esse treinamento mais exaustivo, mais continuado também, como aconteceu lá em Goiânia, né? Inclusive com várias reuniões online, com vídeos, com divulgação de protocolos e o acompanhamento, né, no dia a dia, uma equipe bastante dedicada a essa questão da educação continuada e permanente. E uma pergunta, continuando contigo, Rogério, nesse cenário em que a gente aumenta de forma muito rápida e inesperada os leitos de UTI, os leitos de enfermaria também,
ao longo do Brasil. Qual que é a importância do médico hospitalista na assistência do paciente COVID, tanto na enfermaria como na UTI? Como é que você enxerga um médico com essa formação ampliada na assistência desses pacientes que apresentam várias comorbidades e várias descompensações de doenças? E, Guilherme, se tem hospitalistas também no seu hospital, essa pergunta também é para você. Pronto, a primeira coisa, assim, quando o projeto original era apenas a gente ter 58 leitos de UTI. E nesse desenho, automaticamente a gente pensou logo em 3 dos nossos hospitalistas, que um dos quais já tinha, inclusive, é titulada em terapia intensiva, e os demais eram já intensivistas de, digamos assim, de atuação, fazerem parte do corpo de líderes, de diaristas, além de serem plantonistas. No segundo momento, a gente enfrentou o desafio que a gente aumentou o número de leitos, de 58 para 118. E poucos dias depois, 60 leitos de terapia de enfermaria. E a gente enfrentou nesse mesmo período que parte da equipe de hospitalistas já tinha adoecido, embora nós não tivéssemos um único paciente confirmado dentro do hospital, mas adoecido na comunidade, naquela primeira etapa que a gente ainda minimizava essa questão da transmissão entre pacientes oligossintomáticos, né? Então, o hospitalista ele entrou nessas 3 frontes, né? Em primeiro lugar, tomando conta plenamente da enfermaria. A gente teve que fazer uma série de adaptações, né? E acho que foi importantíssimo, porque um paciente muito grave, de uma doença nova, e que foi um processo muito, muito tranquilo do ponto de vista assistencial, a incorporação do hospitalista nessa forma de assistência, sobretudo porque muitos dos nossos pacientes de enfermaria acabam sendo pacientes potencialmente semicríticos, como o Guilherme acentuou um pouquinho no início, né? E a gente teve que também pensar nessa infraestrutura, né, de vigilância, de, inclusive, expandir para que tivéssemos plantonistas dentro da enfermaria às 24 horas. No nosso serviço lá, os hospitalistas são responsáveis pela assistência da enfermaria nas 12 horas do dia, de 7 às 19. A gente teve que repensar isso para a noite, onde também alguns hospitalistas participaram. Para as UTIs, sobretudo no momento de escassez de profissional, foi importante, inclusive, a questão dos residentes, né? Os residentes do Serviço de Medicina Hospitalar, os residentes de clínica médica fazendo parte. E tudo isso com esse papel do hospitalista, justamente porque, como você falou, tem uma visão ampla, né? Uma visão também, uma habilitação para lidar com pacientes graves. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse suprir essa escassez aí de ajudar a suprir essa escassez de intensivistas. Eu gostaria de responder também. Eu concordo integralmente. Acho que a figura do hospitalista é fundamental. Aqui no hospital, nós tivemos as equipes de apoio, né? A gente fala que nós temos hospitalista que passa, que realmente a gente considera como um gerente ali local, mas temos também os diaristas, que nós tivemos que fazer um redimensionamento, né? Os nossos médicos, pela demanda e pela dificuldade do atendimento, cada médico que passa fica responsável apenas por 10 leitos. Isso é uma realidade diferente, né, de outras situações. Então, à medida que a gente aumenta 10 leitos de unidade semicrítica, nós temos que aumentar a mais uma pessoa para tomar conta desses 10 leitos. Os nossos plantonistas ficam responsáveis, cada plantonista, para 20 leitos. Isso é uma coisa que eu também jamais imaginei que eu teria que fazer, mas como a gente faz assistência telefônica, nós ligamos para os familiares, nós colocamos esses familiares em contato com as nossas equipes, nós tivemos que utilizar também pessoas durante o período da tarde, não só aqueles que passavam visita de manhã, mas o período da tarde também para aumentar essa efetividade de comunicação com as famílias. Então, a doença, ela mostrou que o comportamento dela é completamente diferente de qualquer outra, né? Eu tomava conta de um hospital, eu era gerente de um hospital com 512 leitos, e eu tinha um número muito menor de plantonistas e de pessoas que acompanhavam os meus diaristas, era um número muito menor, juntamente com a residência e tudo mais. E o que a gente viu é que essas pessoas atuando dentro de protocolos, pessoas que têm conhecimento, a gente reduziu muito o tempo médio de permanência. E a coisa mais estranha que a
achava era que as minhas unidades de terapia intensiva sempre tinham um número maior de pessoas do que as minhas unidades de internação. E eu não tenho dúvida que isso era por conta de pessoas atuando de forma muito presencial, pessoas que entendiam, que sabiam lidar com pacientes com outras comorbidades, né? Esse time que a gente fala de hospitalista, fazendo, então, que o meu paciente girasse bem mais rápido nas unidades semicríticas ou enfermaria, e, com isso, conseguindo, então, atender uma demanda maior de pacientes. Então, eu acho fundamental, eu sou entusiasta em relação a times de hospitalista, eu acho que sem eles é muito difícil a gente fazer o hospital caminhar. A gente aplica métodos, o Daily Huddle, por exemplo, a minha equipe todos os dias de manhã se encontra e decide ações, e com isso fazem com que realmente o paciente passa de forma muito mais rápida e com uma experiência muito boa, né? Nós aplicamos o NPS, o Net Promoter Score, na instituição, e mesmo uma instituição temporária de campanha, nós conseguimos atingir 85%, quer dizer, o índice de satisfação extremamente elevado, em consulta telefônica dos pacientes que tiveram assistido dentro da instituição. Então, eu acho que os hospitalistas têm seu papel, são fundamentais, e eu incentivo sempre a existência deles em qualquer tipo de unidade. Guilherme, antes que a gente seja execrado, os nossos colegas do Sírio-Libanês, vários estão assistindo, a gente queria agradecer vocês pela audiência, todos vocês, mas os do Sírio, se a gente não elogiar aqui, a gente é perigoso para nós. Mas fica muito claro, eu acho que é muito claro e a importância do hospitalista no cenário de saúde público e privado. A pandemia só denota isso de forma clara, que esses pacientes precisam de um profissional que consiga enxergar a assistência como um todo, que trabalhe de forma multidisciplinar, que trabalhe com plano terapêutico, com previsibilidade de alta, e é isso que a gente, inclusive, vem fazendo em outros projetos para tentar auxiliar hospitais com Covid. E quem tem essa formação, e quem tem, como vocês, residentes de clínica médica que estão atuando já com uma cara muito mais de medicina hospitalar do que de clínica médica, do que uma etapa para a subespecialização, consegue utilizar eles, inclusive, em enfermarias COVID, em pacientes bem mais complexos do que o usual, em UTIs COVID, num cenário em que eu não tenho intensivistas para todos os pacientes. Em qualquer lugar do Brasil e quase do mundo, é o que a gente está vendo, inclusive em países mais desenvolvidos. Então, e aí a gente trazer para vocês, o Rogério está mais por dentro, da questão de todo um projeto que a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar está fazendo com o Estado do Espírito Santo, e o Estado do Espírito Santo, então, vem apostando numa formação de profissionais, de mais de uma centena de profissionais ao longo de 4 anos, para a gente justamente preparar o Estado para as próximas doenças. E a gente estimula muito a vocês levarem para os seus estados e para a gente não precisar de novo viver essa crise que a gente está vivendo, tanto no mundo de médico, Guilherme, como no mundo de enfermagem ou multiprofissional. Então, faltam profissionais com uma visão mais ampla, que consigam atender de forma mais integral os profissionais. E aí o hospitalista ele entra como uma grande solução para esse problema. E aí, por fim, a gente tem várias perguntas, eu queria fazer a última e depois eu vou ler as perguntas do pessoal. Eu queria começar contigo, Guilherme, para te falar um pouquinho dessa mudança da sua vida, trazer mais para uma questão mais pessoal. Imagino que deve ter sido bem grande, enfim, assumir um hospital, diretor de um hospital de campanha desse tamanho, com pouquíssimo tempo, com dificuldades relacionadas desde o RH, aos equipamentos, aos insumos, aos colegas que adoecem. Fala um pouquinho para ti de desafios, o que tu vem pensando, o que está agregando essa experiência na tua história pessoal. Eu acho que modifica muito a vida em si, né? O fato de enfrentar um fato histórico, né? Nós estamos passando por um fato histórico e a gente não sabe quando isso vai acontecer, nas proporções que nós enfrentamos. Eu acho que isso muda muito a vida das pessoas, muda a minha vida, né, como gestor. E eu acredito que algo que a gente fala muito no hospital é que a gente sempre tenta fazer
o melhor com as condições que nós temos, enquanto nós não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Mas, mesmo assim, o que fica muito claro e evidente que dirigir uma instituição, quando a gente tem pessoas que estão dentro de um propósito, né, e eu acho que a minha equipe toda tem um propósito que é muito maior, e eu falo muito para eles, não sou eu, né, são vocês que levam o nome da instituição, vocês que fazem tudo, então somos nós que estamos levando. Então, eu acho que o enfrentamento está trazendo lições, assim, muito, muito gratificantes. É um misto de medo e, ao mesmo tempo, de propósito que a gente sente. Eu comento que a primeira noite em que eu fiquei sabendo que eu iria dirigir, isso para minha filha de 12 anos foi um baque muito grande. Ela tinha muito medo, ela chorou a noite toda. Pai, você vai entrar dentro desse hospital, né? Então, do ponto de vista pessoal, são muitos desafios que a gente enfrenta, mas também a gente vê a satisfação das pessoas que são curadas, né? E a gente sabe que a gente pode levar um pouquinho de esperança dentro de uma situação tão grave. Então, eu acho que, para mim, modificou muito. Eu fico 24 horas ligado o tempo todo, com demandas de ordens de mais diversas, né? Então, eu acho que, para mim, é uma experiência de vida única e eu sou muito grato por poder estar participando desse enfrentamento e eu acho que eu terei histórias para contar aí até para os meus netos. Rogério. Eu concordo com o Guilherme, mas estamos vivendo num momento bem singular, não é um momento histórico, assim, uma doença que modificou tantos aspectos da nossa vida, não apenas socialmente, e nem apenas assistencialmente, mas veja, não é só a questão do isolamento social ou a forma de transmissão, mas é a quantidade de vezes que a gente tem que reconhecer que o que a gente pensou não era aquilo, que era outra coisa. E está aprendendo permanentemente. Isso me trouxe um sentimento de que eu tenho que ser bastante humilde. Uma outra coisa é que eu me surpreendi com a quantidade de solidariedade que a gente viu. Então, assim, por exemplo, quando a gente estava numa fase de recrutamento, eu fiz um contato com mais de 750 médicos por e-mail e teve alguns médicos que me responderam assim, que não tinham mais carga horária, mas que diante da situação ia tentar se mobilizar para dar um plantão de 15 em 15 dias, alguma coisa do gênero. E esse fenômeno a gente viu nas mais diversas categorias, né? De todos os profissionais do hospital, como todos se desdobram, né? Todos, a higienização, ao médico, ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, os psicólogos, os assistentes sociais, o corpo administrativo, como todo mundo está imbuído justamente dessa palavra que o Guilherme usou algumas vezes aí, de propósito, como a gente conseguiu, de algum modo, transcender um pouquinho apenas o lado do meu interesse particular. Quando a gente começou a olhar mais a necessidade de socorrer aqueles que estão em apuros nesse momento e que, no fundo, somos todos nós. Nenhum de nós está acima ou livre deste risco, né? E acho que essa grande lição de sermos humildes, que precisamos aprender cada dia, que a gente aprende e tem que desaprender e reaprender. A própria doença nos mostrou isso de diversas maneiras. Coisas que a gente pensava em março, em maio já não era a mesma coisa. Coisas que criança, não, na China crianças não foram afetadas de maneira significativa e a gente não está vendo isso. Os jovens não têm adoecido significativo. Na nossa experiência no hospital, por exemplo, tem muito jovem internado, né? Depois a gente descobriu que crianças desenvolvem síndrome. Então, em relação à própria doença, em relação a próprio lidar com a dificuldade, com o insumo, com o colega, com a dificuldade pessoal, com as famílias, tudo isso fez com que a gente precisasse estar mais aberto, né? Mais aberto ao outro e mais aberto a aprender. Eu acho que isso assim e a solidariedade. Eu acho que com a própria equipe, ou convivendo com a equipe, com as pessoas diversas que a gente vem lidando, um grande sentimento que eu fico, um grande aprendizado que eu fico é como as pessoas têm muito ainda realmente a oferecer e como elas conseguem ser solidárias. Vamos para um bloco agora de perguntas dos ouvintes. Lúcia Rodrigues pergunta para os dois, enfim. Como é que vocês lidam com o paciente exposto? Mantém em isolamento?
colhe exames de quanto em quanto tempo, swab, teste rápido. Ela fala do paciente exposto dentro do hospital? Eu acho que provavelmente esse cenário que o Rogério trouxe. Uhum. Entendi. Na verdade, eu vou falar primeiro da minha parte, né? A gente pode até dividir essa pergunta para ficar mais fácil, porque às vezes a gente fala o seguinte: a exposição. O paciente exposto dentro do hospital, o que a gente faz é tentar ao máximo mitigar esse erro, né? Esse erro de que o paciente se exponha à doença dentro do hospital. O que a gente faz, então, são as medidas preventivas, realmente de higienização, de troca de EPIs, para que um paciente não transmita a doença para um outro paciente, utilizando as unidades de isolamento. Agora, uma grande pergunta que tem é, por exemplo, se as pessoas que trabalham na unidade são expostas a um paciente, né? Na verdade, o que a gente usa é sempre a regra de as pessoas que estão na unidade, elas estão utilizando EPIs e, como consequência, então, elas estão protegidas. Então, nesse sentido, se um profissional, por exemplo, informa que houve a exposição e ele estando protegido, ele não vai ser afastado. Caso haja a possibilidade da exposição e realmente ter colocado esse paciente em risco, como uma intubação acidental, onde tem que ser feito algum procedimento de um paciente confirmado, aí pode ser que a gente realmente afaste essa pessoa por um período de 8 dias e observe, então, o comportamento durante esse período, se vai surgir ou não qualquer sinal da infecção. Rogério, você quer complementar? Sim, eu acho que, de fato, a gente também reforça bastante todas as unidades Covid, os pacientes, a proteção em relação à equipe vem sendo bastante reforçada também, como a gente discutiu no início, né? Mas esse paciente é um paciente que quando a gente fala do paciente que a gente acha exposto, na realidade, assim, o paciente potencialmente exposto. É o paciente, por exemplo, que foi para UTI, com a suspeita forte de Ela coloca aqui, ó, paciente que entrou como suspeito e não confirmou, mas foi exposto a outro paciente que tinha Covid. Foi exposto ao ambiente, né? E ver o ambiente. Então, assim, nem estou na UTI Covid. A gente não tinha como fazer no hospital de campanha, fazer pressão negativa. A gente tentou minimizar. A gente tem espaços bem... Se você observar, lembrar do vídeo, os espaços são da dimensão exatamente de 9 metros quadrados que a RDC prevê, a renovação de ar, filtros, para quem está em ventilação, traquequé, filtros, essa coisa toda. Mas a gente não conseguiu fazer pressão negativa. Então, teoricamente, esse ambiente, o paciente que estava, digamos, no box ao lado, foi potencialmente exposto. Esse paciente é aquele paciente que eu falei que a gente tem o suspeito, o confirmado, e esse que era suspeito, deixou de ser suspeito, mas que a gente não se sente confortável para colocar junto com nenhum dos outros dois. Isso traz um desafio logístico imenso. A gente hoje, esses últimos 2 dias, a gente estava revendo mais uma vez como é que a gente ia lidar com esse paciente, sobretudo na enfermaria, porque os nossos quartos não são individuais, como acontece em Goiânia, são quartos com 3 pacientes, e aí a gente tem que testar. Em relação à testagem com teste rápido, não é pela própria fato de quando ele é mais confiável, em termos de sensibilidade e especificidade, já é uma parte significativa do tempo que esses pacientes já estão na enfermaria em curva de ir para casa, então não é uma estratégia que a gente usa. Então a gente tem feito 2 testagens de swab e tentando maximizar o quanto possível a possibilidade de deshospitalizar esse paciente o mais breve possível e mantê-lo em isolamento domiciliar. Ou no hospital de retaguarda, que tem um dos hospitais de retaguarda aqui em Salvador, que foi feito em um antigo hotel e que aí tem a possibilidade de quartos individuais. Então, essas são basicamente como a gente tem tentado lidar, mas é um desafio enorme para um hospital como o nosso, que não tem um quarto individual e que não vai ter, não tem condições, não temos 60 isolamentos. A gente não consegue ter 60 isolamentos. E eu acho até, já aproveitando, para só colocar uma questão que a gente está discutindo muito nos grupos, que é um cuidado especial com a segregação de pacientes. Eu acho que sempre que é possível não tratar o paciente suspeito como confirmado, não misturá-lo
sendo que possível. Não considerar o paciente que tenha 14 dias de infecção como um paciente não transmissível sem você ter PCR. Não colocar, a gente está vendo erros importantes de o paciente ficar 14 dias, no 15º dia ele vai para um leito de uma enfermaria não Covid. Essa doença é muito transmissível. Então, cuidados importantes de segregação. Dentro do possível, se for quartos isolados, evidentemente melhor. Se a gente tiver enfermarias em que eu consiga pelo menos separar os confirmados dos suspeitos, dos não Covid, melhor ainda, ou por quartos, mas cuidado, acho que a questão principal é essa que o Rogério coloca, dar alta o mais cedo possível, né? Nunca foi tão importante a deshospitalização, né? Deshospitaliza para casa, você repara que não é só o paciente, você está colocando em risco todo o meio, tanto o profissional de saúde como os outros pacientes. Eu queria só fazer um comentário breve. Nós criamos uma unidade de 10 leitos, onde o paciente chega no hospital, quando e essa unidade de 10 leitos de terapia intensiva, ela também é o isolamento individual. Então, os pacientes ficam ali e a gente tem um período máximo que o LACEN libera os resultados de 48 horas. Então, quando o paciente confirma, aí que a gente sobe esse paciente para o salão. Então, nós fizemos o sacrifício, entre aspas, de 10 leitos de enfermaria e transformamos esses 10 leitos em unidade de terapia intensiva, um esforço muito grande, colocamos câmera, a porta teve que ser cortada, tivemos que colocar aparelho de monitorização, porque são quartos individuais, como se fosse box, mas essa unidade é a unidade intermediária, onde faz o diagnóstico e depois passa. Eu queria fazer um breve comentário também, porque eu já analisei ao longo desses 2, 3 meses aí, várias plantas de hospital e alguns hospitais de campanha, onde nós temos que ter a preocupação principal realmente da separação dos fluxos, mas a separação integral. Por exemplo, muitas enfermarias são divididas, enfermaria de Covid, enfermaria de suspeito, enfermaria não Covid, mas quando você olhar, o posto de enfermagem é único. Quando o posto de enfermagem é separado, você vai olhar, a farmácia satélite é única, ou seja, as pessoas vão com muita frequência nas farmácias satélite. Então, além de ter essa preocupação do isolamento dos pacientes, as áreas de apoio das áreas separadas também precisam ser devidamente vigiadas e segregadas, porque senão você cria uma área de contaminação entre as equipes e aí você coloca a perder tudo aquilo que você criou. Guilherme, o médico, equipes separadas, né? É interessante como às vezes você tem equipe de enfermagem separada, equipe multiprofissional separada e o mesmo médico atendendo em Covid e não Covid. Cuidado, ele pode ser o vetor da transmissibilidade da doença. Então, realmente tentar trabalhar com espaços separados, com equipes separadas, é algo fundamental nessa epidemia. Com certeza. Eu acho que reforçando, só complementando, reforçando o que o Guilherme falou, exatamente. No hospital, por exemplo, tanto a UTI quanto a enfermaria são isoladas fisicamente do restante do hospital. As equipes são dedicadas e está liberado depois de desparamentação, banho, e aí volta para o mundo exterior, digamos assim. Depois a gente tem uma pergunta do Dr. Luciano Fingergut, de Salvador, parabenizando vocês. E ele coloca, como é que está sendo feita a gestão das equipes? Como é que está o atendimento direto dos prestadores, a testagem para os prestadores e a divisão entre turnos, tendo em vista que o ambiente hospitalar ele tem alto risco de propagação do vírus? Pronto, Pode falar primeiro, Rogério. Pode. Um abraço ao Luciano aí, grande amigo. Bem, aqui em Salvador tem algumas experiências que alguns lugares dividiram as equipes em 2 turnos de 6 horas. No Hospital do Subúrbio, a gente não optou por essa estratégia. O que a gente coloca a gente tem uma testagem periódica da equipe, até por força de lei, aqui nos hospitais estaduais, e os cuidados que a gente tem em relação ao adoecimento EPI máximo, saída para descanso, alimentação, troca o EPI todo, e saída da unidade, desparamentação sequencial em ambientes separados, indo para uma área progressivamente menos contaminada e banho ao final, e aí só sai da unidade.
Em linhas gerais, era isso aí. Com isso, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem menos casos de prestadores adoecidos nas unidades Covid que nas demais. A gente acredita, inclusive, que muito disso é por questão de relaxamento na comunidade. Porque a gente tinha prestadores que adoeceram antes da gente ter qualquer paciente, seja na unidade de emergência ou na unidade de terapia intensiva. Antes da gente abrir as unidades Covid, a gente já tinha funcionários que estavam adoecidos e não tivemos nenhum único caso, à época, de paciente. Ou seja, os funcionários positivos precederam em quase um mês ao primeiro paciente positivado que veio e com suspeita e que se tornou positivo depois, entendeu? Então, acho que esses cuidados têm sido satisfatórios. Minha preocupação é como o indivíduo lida fora da unidade Covid. Acho que com a unidade Covid, acho que pelo próprio tipo de equipamento, dificulta bastante, né? Então, o cuidado reforçado na desparamentação, eu acho que o cuidado no trânsito comunitário e nas áreas não Covid. Eu também, exatamente isso. Eu também não consegui dividir meus turnos, né? Alguns trabalhos de fora, da Itália, mostrou que os turnos eram divididos. A gente também acha que no Brasil isso é pouco factível, né? Se a gente for falar, de repente, eu conseguiria dividir a parte médica, mas técnico de enfermagem, isso é impossível, porque eles trabalham em outras instituições. Modalidade então, de trabalho, né? Exatamente. E, além disso, a gente não conseguiria ter o número de pessoas, porque eu teria que dobrar o número de pessoas trabalhando, a gente já tinha escassez, então isso não foi factível. A gente também fez testagem rápida periódica, também é uma exigência do nosso secretário, o Estado também exigiu isso, o município também fez alguns inquéritos. A gente apenas tomou algumas condutas específicas, porque tinha determinação do paciente testar assintomático. Se ele viesse positivo, o que eu ia fazer? Né? Eu ia afastá-lo ou não? Então, ele estando assintomático, a gente tomava como conduta a realização de um PCR para que ele ficasse no máximo 48 horas afastado e, caso viesse negativo, ele retornasse para a sua atividade, né? E também estratégias muito bem definidas. Os nossos funcionários, eles entram paramentando, e a gente também tem o privilégio de ter uma possibilidade, eles entram para uma garagem pela parte inferior do hospital, a garagem do térreo, eles entram paramentando e eles saem pelo segundo andar desparamentando. Então, isso também fez com que o fluxo ficasse muito bem definido. Não há o cruzamento dos funcionários, principalmente em horário de pico, de troca de plantão, o que fez, então, que existia uma logística, né, nessa entrada, beneficiando em muito essa velocidade da paramentação, da desparamentação dos pacientes, dos nossos funcionários, antes que eles voltassem para casa ou assumissem o serviço. Então, as estratégias foram as mesmas, né, praticamente iguais, e a gente também tem um resultado muito positivo do hospital dedicado ter um número baixo de funcionários contaminados. Vamos para a última pergunta do Dr. Cláudio Nunes. Na situação apontada de encaminhamentos de pacientes de UPA, por exemplo, em que solução era necessário a abertura de uma integração por telemedicina envolvendo toda a rede? Vou tentar sumarizar. Onde é que entra na situação de vocês, ou na cidade ou estado, a telemedicina no momento da deshospitalização? Né? A gente tem visto muito o tempo, de forma muito interessante, nunca foi tão desigual a assistência. E aí, como a gente está finalizando a nossa live, acho que tem uma questão bem importante, que acho que ficou muito clara para vocês que estão ouvindo, que existem hospitais de campanha e existem hospitais de campanha. Existem hospitais de campanha que funcionam muito bem, vocês estão vendo 2 deles em 2 estados diferentes. Existem hospitais de campanha que funcionam muito mal, como existem hospitais que funcionam muito bem, como existem hospitais que funcionam muito mal. Então, a gente tem um rótulo de que o hospital de campanha ele é algo desnecessário, ele é algo que o seu valor não agrega para uma sociedade, para o sistema de saúde, é algo errado, um conceito errado. Como muitos que a gente está vendo aí nesse momento de pandemia. Então, dito isso, a pergunta que a gente estava trazendo para vocês é que existe uma desigualdade enorme entre os tempos de internação dos mais diferentes setores de enfermaria ou UTI. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho
como é que a telemedicina entrou ou poderia entrar nesse processo de deshospitalização, uma vez que muitas vezes o médico ele tem medo, Rogério e Guilherme, de dar alta pela essa mudança, né? Um medo natural dessa mudança de uma doença que daqui a pouco está muito tranquila e que no 5º a 7º dia muda seu status e do 7º ao 10º piora mais e você não consegue, olhando para o paciente, ter a previsibilidade de saber quem é esse paciente que daqui 5 dias vai para a minha UTI e quem é esse paciente que daqui 5 dias está caminhando de forma muito natural dentro da sua casa. Bom, posso responder? A telemedicina, para a gente, começou desde o primeiro dia. Nós imaginávamos isso e a gente aplicou a telemedicina de forma muito intensa dentro do hospital. Então, nós temos um serviço lá que ele é multifuncional. Um dos exemplos que eu vou dar é, por exemplo, o paciente que tem baixo risco e que procura a nossa unidade de emergência, que tomografa e que tem uma lesão pequena pulmonar ou muito pouca lesão, e ele tem exames de laboratório para sair, geralmente o meu exame de laboratório demora mais do que a minha tomografia, o meu médico manda esse paciente embora, com o telefone, a telemedicina envia para esse médico o resultado de exame de laboratório. Ou seja, eu consigo tirar o meu paciente do pronto-socorro de uma forma extremamente rápida. Isso a telemedicina já faz. A telemedicina também faz acompanhamento dos pacientes que recebem alta. E isso deixa para o meu time de médico que está lá na assistência, o time de hospitalistas que a gente chama, deixa ele muito seguro. Tanto que o meu hospitalista ele liga na telemedicina e fala, olha, ele liga no ramal interno, olha, eu estou dando alta, anota o nome desses pacientes aqui que estão indo embora hoje, eu preciso que você os acompanhe. E aí o médico da telemedicina faz ligações e os pacientes ficam muito satisfeitos com esse retorno e com essa proximidade, fazendo também com que a deshospitalização ocorra de forma precoce, né? E a telemedicina funciona também, por exemplo, com pareceres de especialidades. Como é que eu pego um cardiologista e coloco ele o tempo todo dentro da minha unidade para discutir um caso? Então, nós pegamos o nosso médico da unidade de terapia intensiva e que faz uma chamada por vídeo com o médico cardiologista. Nós temos um container externo que tem o meu sistema de computação, então esse cardiologista abre, acompanha toda a evolução do doente, sabe o quadro, sabe o resultado de exame e faz uma chamada de vídeo, então, com a parte interna. Então, eu acho que a telemedicina veio realmente para revolucionar essa era de pandemia. São instrumentos que eu acho que vai ficar para sempre, né? Então, nós usamos desde o primeiro dia a telemedicina como um aliado na gestão dos nossos pacientes. Aqui no hospital, a gente tem uma estratégia semelhante em relação a que acontece com os especialistas. Também a gente não consegue colocar os especialistas dentro da unidade COVID, com esse volume brutal, 3 unidades, né, com quase 200 pacientes, e então eles têm feito, sempre que possível, uma série dessas visitas, digamos assim, virtuais, essas discussões virtuais com os plantonistas. Isso é uma estratégia que vem funcionando também desde o início. Fora isso, as próprias coordenações de outros, a própria diretoria e as coordenações mais centrais, que discutem com vários membros da equipe multi informações, né? E também começamos uma estratégia que Guilherme citou um pouquinho antes, que não é exatamente telemedicina, mas é uma expressão que é a própria ligação dos pacientes com os seus familiares, né? A gente fazer essa conexão é uma experiência que a gente já vinha embrionária, que a gente está crescendo e que a gente acha muito bacana para poder diminuir a pressão psíquica, que é você manter um paciente desse confinado, né? Então, em relação à pergunta originalmente, que era em relação às UPAs, a gente não tem essa estratégia, porque a gente, na realidade, como eu falei no início, a gente não faz contra-referência, a gente recebe os pacientes das UPAs, passa pela UTI ou pela enfermaria e depois, a maioria dos casos, a gente deshospitaliza para o acompanhamento ambulatorial. Gente, pela primeira vez eu consegui fazer todas as perguntas do público, hoje eu não vou receber críticas. Foi, de novo, muito bom. A gente pede para vocês que estão nos assistindo, se associem à Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar. Ela tem por finalidade integrar, compartilhar experiências. Nunca foi tão importante a gente trocar em experiências no momento de tamanha incerteza mundial.
E realmente para vocês é realmente muito importante para nós contar com vocês. Guilhermo e Rogério, muito obrigado, foi realmente muito legal. Essa videoconferência, então, ela está sendo gravada, ela vai estar disponível em 1 a 2 dias de forma editada no YouTube. E como de praxe, a cada 2 semanas a gente vai estar fazendo uma nova videoconferência, tentando trazer de forma mais importante possível novos conhecimentos, novas experiências para vocês que estão nos assistindo. Gente, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, agradeço aí pela atenção.